Ora boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, aqui o Ciro Luís, para mais um vídeo aqui da rúbrica ou da série de Olhos nos Playoffs, em que vamos abordar a sétima equipa que se apurou diretamente aí nos playoffs, os Denver Nuggets, e até ia dizer que sétima equipa no sentido de, ok, agora já estamos equipas fora do pódio das conferências, mas não, os Denver Nuggets que quando comecei esta rubrica ou esta série, os Denver Nuggets estava efetivamente fora dos playoffs, mas na altura que eu estou a gravar, entrou dentro dos playoffs pelas razões que eu falei no vídeo anterior, ou na equipa anterior, que foram os Los Angeles Lakers, que tiveram as questões de lesões. Lá está, Luka Doncic, Austin Reeves, que vão falhar esta época, e pronto. Vamos ver como é que vai ser a questão dos playoffs também para o Luka Doncic, mas eu falei já nisso, nesse vídeo sobre os Lakers, que até falei um pouco desta equipa, um pouco não, na previsão daqui dos Denver Nuggets, que deve acabar em terceiro lugar, ou seja, acabar com, lá está na posição que estão agora, que eu estou a gravar na terça-feira, em que acho que os Denver Nuggets devem acabar aqui no terceiro lugar e devem enfrentar muito provavelmente os Minnesota Timberwolves, que também irei falar sobre esse matchup neste vídeo, tal nos Minnesota Timberwolves, quando for a vez dele, se calhar no fim de semana, que vai ser mesmo das últimas equipas, também irei falar nesse sentido, até para mudar uma coisa, por causa da questão do Anthony Edwards. Mas focando nesta equipa dos Denver Nuggets, equipa que estou à espera da tal reconquista do título de campeão, que, pronto, depois da época passada, temos assistido àquela general manager, treinador despedido, Michael Malone, que curiosamente ontem a notícia que à partida ia para North Carolina, para a NCAA. Parece que há ali relações também familiares, ao que parece. Acho que a sua filha está na equipa de voleibol, ou qualquer coisa assim. Boa sorte para o Michael Malone, que, atenção, é um treinador, não era super fã dele, mas gostava dele, e atenção, estamos a falar de um treinador campeão, por isso tem sempre a sua qualidade. Mas tivemos esta época sem Michael Malone, basicamente esta foi a primeira época do David Hellman, ou a primeira experiência, digamos assim, a sério, a nível de fase regular, porque o David Hellman, quantos jogos teve? Três jogos só. Pois, e aliás, realmente ele foi, aquela questão dos despedimentos e tal, foi realmente na última semana, na última semana da NBA, e vai dizer, vamos ver se vai acontecer nesta época uma coisa assim. Acho que não, mesmo se os meus Magic, se calhar a equipa algo mais provável, acho que não vai acontecer, mas por exemplo os Bulls tiveram despedimentos, não é? E presidente, general manager, caraças, foi tudo. Ainda bem, mas pronto. Este vídeo é sobre os Denver Nuggets, que como disse, tivemos essa questão dessa mudança. Equipa Tech, como nós chamamos de equipa, foi o jogo 7 contra os Clippers e ganhou, depois contra o jogo campeões, o Oklahoma City Thunder com ali problemas, lá está o Aaron Gordon no hamstring, o Michael Porter Jr. só com o ombro, o Westbrook também tinha problemas físicos, a equipa foi até jogo 7, vamos dizer assim, e esteve ali disputado, só que acabou por perder contra os futuros campeões, não é o Golden State, desculpa, o jogo com o City Thunder. Nesta época em si, esta equipa, a nível de estatístico, vamos dizer assim, uh, é a equipa com o maior rating ofensivo da NBA, 122.3. A malta pode dizer, é porque tem o Nikola Jokic. É verdade. O Nikola Jokic continua a ser um jogador soberbo. Para mim, continua a ser o melhor jogador do mundo. Continua a ser um nível absurdo o impacto que ele dá ofensivamente. É líder da NBA em assistências, com 11 assistências, líder da NBA em ressaltos, 13 ressaltos, 28 pontos de média, um roubo e meio de média, 0.8 blocos, 57% de eficácia de lançamento, 38% de triplo e 83% de lance livre, sendo que o triplo está a lançar 4,5 mais ou menos, lança lá está, não é como o Jamal Murray e tal, mas 4,5, mesmo assim é um volume de lançamento algo respeitável, vamos dizer assim. Embora a época passada a equipa dos Denver Nuggets era a quarta melhor ataque, obviamente com o o Nikola Jokic, é verdade, com números se calhar mais fortes, lá está quase 30 pontos de média, é verdade, mas o Nikola, uma coisa realmente que temos que notar é que na época passada Nikola Jokic não teve tantos jogos assim de fora, por exemplo, ele fez tantos jogos. Esta época ele fez 63, é verdade que ainda falta uma semana, mas falta
para os Denver Nuggets 3 jogos só, ou seja, o máximo o Nikola Jokic só joga 66 jogos e vamos ver se joga, porque acredito que, ok, 65 deve jogar até para entrar nas questões das All-NBAs e dos prémios individuais, mas o tal último jogo, se a coisa estiver resolvida de ser lugar, vai ser daqueles últimos jogos que vai jogar a malta da G-League, é isso, e Nikola Jokic vai descansar, tal como já aconteceu. Já está nos anos, alguns anos anteriores, neste contexto de as coisas já estarem resolvidas para o lado dos Denver Nuggets. Mas este crescimento ofensivo que houve, que realmente é interessante, porque lá está, menos jogos de Nikola Jokic, a equipa teve melhor rating ofensivo, de 119.9 passou para 122.3. Isto também tem a ver, lá está, com o resto do plantel. Jamal Murray, que lá está, finalmente foi All-Star, embora finalmente, se calhar, este era claramente o mais justo. É um jogador que, se formos ver lados estatísticos, no ano passado passou de 21 pontos e meio, agora está a ter uma época de 25 pontos e meio, ou seja, mais 4 pontos, mais 1.2 de assistência. A época passada tinha 6, agora passou para 7.2. E a questão de ter mais pontos também, obviamente, a nível tem a ver com a eficácia, que no ano passado estava a 47,5, agora está a lançar 48,5, e a nível de triplo estava a lançar 39,5 mais ou menos, e este ano está a lançar 43,5. E até lançar mais de volume de triplo. A época passada tinha 6 tentativas, agora 7,5. Isto, lá está, faz com que a equipa suba de nível de ofensivo, e não é só, lá está, é o Jamal Murray. E também outra questão que é, por exemplo, na época passada havia 6 jogadores, os tais 6 jogadores, digamos assim, da tal falta de profundidade da equipa, havia 6 jogadores com mais double digits, ou seja, de pontos, que era aquele 5 titular, onde estava, lá está, o Michael Porter Jr. não está lá, e o Westbrook também não está lá, e depois Aaron Gordon, Christian Brown, Jamal Murray, Nikola Jokic. Desta vez, este ano são 7 jogadores, onde os intrusos, Cameron Johnson, embora em substituição com Michael Porter Jr., embora Michael Porter Jr. na época passada lançava não, tinha 18 pontos de média, aqui o Cameron Johnson tinha 12, e foi uma época, começou mal, a lançar médias abaixo de 20% até, e 20% triplo e 30%, andava na casa dos 30% de eficácia geral. Agora já está melhor, 48%, e a lançar 43% de triplo, que já está a entrar no seu registro, embora há jogos que ainda parece estar ali meio escondido, que ele próprio admitiu no seu próprio podcast, que estava numa equipa nova e não queria subir hierarquias e não sei o quê, não queria intrometer-se muito, lá está, na química da equipa. Pronto, o Aaron Gordon, o Jamal Murray, o Christian Brown, o Nikola Jokic, são jogadores que já está, conhece muito bem a equipa, e também o próprio Bruce Brown, que é verdade que é um reforço, mas é um regresso, já conhece, e aliás foi campeão por lá, por isso eu não queria muito e andava assim meio escondido, e agora já está a aparecer aos poucos. O Aaron Gordon também teve mais, a nível de pontuação de média, tem mais que o ano passado, também isso ajudou, mas pronto, depois tem o Tim Hardaway, que é uma espécie de six-man da equipa, digamos assim, mas é o típico six-man de um jogador que entra para lançar os triplos, digamos assim, tem um tiro rápido e que também é 41%, embora há jogos, pronto, coisa, mas tem sido lá está, um atirador, lá está, a corresponder, 13 pontos e meio, e a lançar 41% de triplo, mas tem que pegar num nome que realmente foi a grande surpresa desta época dos Denver Nuggets, que é o Peyton Watson. Peyton Watson, que se não fosse a questão da lesão e estar afastado muito tempo, aliás, esta época só leva 54 jogos, ele falhou muitos jogos, digamos assim, por causa das questões físicas, mas se não fosse essas questões, e aliás, a altura que ele teve a lesão assim mais grave e a paragem mais longa foi quando ele estava a ter o melhor momento da época, digamos assim. Aliás, até aproveitou, foi o facto de, quando a equipa não havia o Nikola Jokic, o Jamal Murray, lá está, conseguiu carregar a equipa, que foi muito importante, mas também apareceu, lá está, aqui o Peyton Watson a ser uma arma da equipa, a ser um Aaron Gordon, mas a ter jogos, meu Deus, que estava hot hand, e já está, esta época está a ter 14 pontos e meio, dois assists, e está a lançar 49% de campo e 41% de triplo, embora estes 41% de triplo são diferentes, como por exemplo os 40% que ele estava, 40 não, estava a lançar 35%. Aliás, ele na época passada estava a lançar 35%, mas os seus lançamentos eram basicamente os triplos no canto, vamos dizer assim. Este ano subiu
a nível de aumentou, digamos assim, o volume de lançamento, embora ele não é um 3-point expert, mas alguns desses lançamentos eram mais contestados, vamos dizer assim. E isso realmente foi uma bela notícia aqui dos Denver Nuggets, que realmente precisavam de tal profundidade, como eu digo, na época passada era basicamente aqueles 5 titular mais o Westbrook a vir do banco. Agora esta época não. Agora tem lá o Peyton Watson, tem o Bruce Brown, digamos, que não é o Bruce Brown, a meu ver, da época que foram campeões, mas mesmo assim não é um downgrade e acho que é uma peça de mais valia na equipa e que pode fazer ali alguns jogos importantes na equipa dos playoffs. Há o Jonas Valanciunas, que também é importante dos tais minutos sem Nikola Jokic, pelo menos no lado ofensivo, a fazer ali algumas coisas, a ganhar ressaltos, a marcar second chance points, a ser um jogador assim mais forte ali, não ser tipo como era nos últimos anos, um DeAndre Jordan que só mesmo finaliza jogadas mesmo ali à beirinha do cesto, não é isso, Valanciunas faz ali algumas coisas, claro que no lado defensivo é o que é, mas este Denver Nuggets tem ali mais, tal como na previsão, é uma equipa já mais completa, com maior profundidade e atualmente está a atravessar se calhar uma das melhores fases da época, quando está toda a gente saudável, porque não esquecer que esta época sofreu muita malta lesionada. Foi o Nikola Jokic, foi o Aaron Gordon, que para vocês verem, o Aaron Gordon só tem 35 jogos nesta época. O Peyton Watson lá está, só tem 54. O Cameron Johnson também teve ali problemas físicos, só tem 53. O Christian Brown também basicamente jogou meia época, só tem 43 jogos. E uma equipa que tem sofrido muito com esta questão das lesões, mesmo o De'Ron Holmes, o tal rookie, pronto, porque ele embora foi draftado, não neste draft 25 em 24, também teve assim pouco tempo para lá estar para jogar, mas também isso foi por causa lá está muito, principalmente desta vinda do Peyton Watson, não é? E também lá está tem o Cameron Johnson e depois o Zach Nnaji já é um jogador que está lá há algum tempo e tem jogado. Mas esta equipa dos Denver Nuggets, finalmente estamos a ver uma equipa, quando está completa, e estes últimos jogos também, principalmente ali contra os Spurs, é realmente uma equipa que temos de ter em conta. Não é só por questão do tem o melhor jogador do mundo, o Nikola Jokic, não é só isso, porque nós já vimos que equipas de Denver Nuggets, quando só tem o melhor jogador do mundo, o MVP, mas não há Jamal Murray, não há não sei quem, não sei o que mais, e o jogador XY estou assim, tipo o Michael Porter Jr. está em baixo de forma, não sei o quê, não dá, não dá. E realmente não é só com o jogador sozinho, tem que ser com um plantel e cada vez mais temos a questão que eu tenho tocado muitas vezes da profundidade. Não é só aquele 5 titular assim muito bom, tem que ser, lá está também a vir uma rotação de 7, 8 jogadores, mais até diria mesmo 8 jogadores confiáveis para playoffs. Aliás, os Denver Nuggets foram campeões como? Foram campeões porque tinha ali uma boa rotação de 8 jogadores. Lá está o tal Bruce Brown, o Christian Brown, que era jovem, começou a aparecer, não é? E o Jeff Green, que era um jogador mais interior, de experiência, claro que não é assim muita qualidade, mas era um jogador de experiência e conseguia desarrascar nos poucos minutos que estava em campo, conseguia desarrascar bem as coisas. E lá está. E era um jogador que também batido, digamos assim, na liga. E os Denver Nuggets agora, se calhar estão a ver assim, ok, a usar a mesma estratégia. Temos este 5 titular, que lá está, que é uma mesmo titular na época passada. Vamos ter aqui o Peyton Watson, que vai ser lá está o tal suplente Aaron Gordon e o Cameron Johnson. Temos o Valanciunas, que é lá está, o tal suplente, digamos assim, para a posição do Nikola Jokic, a nível de poste. Tem o Bruce Brown ali para as posições ali de base, mais ou menos. O Tim Hardaway, que pode jogar a 2 e a 3, mas com a sua função de mais atirador. Ou seja, temos ali outros jogadores que podem dar isso. O Strotter, pronto, também uma espécie de 3D player, embora pronto, os playoffs no ano passado, a verdade que teve ali um jogo ou outro interessante, mas fora isso, coisa, e mesmo assim não sei se vai ser muita aposta da equipa. Acho que o Spencer Jones mostrou mais coisas, o Spencer Jones, nessa vertente, lá está, nessa vertente defensiva, e atenção, Spencer Jones, que na época passada também não contava para nada, e esta época está a aparecer, e teve ali fases, lá está, aproveitando a questão dos resultados do Aaron Gordon, do Christian Brown, do Peyton Watson, teve ali jogos ali a titular que respondeu muito bem, e por isso podem ser jogadores importantes no contexto de playoffs da equipa dos Denver Nuggets, sinceramente. E esta equipa, por isso estou otimista. Estou otimista
Denver Nuggets, que foi a equipa do lado oeste que mais dificultou a tarefa ao OKC Thunder na época passada, lá está em contexto de playoffs, isto disse equipas do oeste, não, não falou, lá está, tirando os Indiana Pacers, mas foi claramente a equipa que criou mais dificuldades, levou a 7 jogos e depois tinha essas tais questões dos problemas físicos do Aaron Gordon, e principalmente Aaron Gordon, Michael Porter Jr., o Westbrook também estava assim algo tocado, é verdade. É verdade que a malta pode dizer que do outro lado o Jalen Williams também estava condicionado, é verdade, mas agora com esta equipa que está a chegar aos playoffs saudável, que agora vai aproveitar nestes últimos jogos, basta ver se consegue ali engrenar melhor as coisas, aliar bem as coisas, os jogadores estão ali naquele pico de ritmo competitivo, que estamos a ver, lá está o Angor, que fez um belíssimo jogo contra os Spurs, a defender o Embanyama. O Peyton Watson acho que ainda não entrou bem no ritmo, também veio assim um pouco mais tarde, e depois também teve alguma precaução, que aliás houve uma semana de jogos, por exemplo, o Aaron Gordon jogada, depois o Peyton Watson não jogava nesse jogo, depois trocava, era o Peyton Watson que jogava e o Aaron Gordon não jogava, então em back-to-backs era notório. Mas lá está, estão a fazer essa gestão e tal, para ver se nos playoffs as coisas correm bem na equipa e se conseguem, lá está, o tal questão da reconquista, vamos dizer assim. Já tocando na questão dos playoffs, já falei da questão de terceiro lugar que é importante para os Denver Nuggets, no sentido de fogem, caso garantem este terceiro lugar, fogem da rota da breca do OKC Thunder, ou seja, só apanham o OKC Thunder, e se caso o OKC Thunder ganham, atenção, as rondas todas, mas só se cruzam nas finais da conferência, e assim os Denver Nuggets prontos, conseguem evitar, digamos assim, a equipa, o adversário mais difícil, vamos dizer assim, entra no dos Spurs, que tal, lá está, embora este jogo foi a prolongamento e foi só apenas um jogo, sei o quê, mas vou ser sincero, estou algo mais confiante nestes Denver Nuggets e sempre a perspectivar que estão os jogadores todos bem e na altura que eu estou a gravar, atenção, terça-feira, pode ser de repente, sei lá, pronto, por acaso calhou bem a questões de lesões de Luka Doncic e Austin Reeves não ter saído, ter acontecido antes do episódio. Não, antes do vídeo. Mas em circunstâncias normais, eu vejo os Denver Nuggets a serem mais fortes com os Denver Nuggets, com os Rockets também, com os Lakers, então, como estão agora, sim. Mas lá está. Isto tocando nas outras equipas. No jogo em si, acho que a equipa é a principal equipa realmente que consegue, que eu acho que vai conseguir abater o jogo com a City Thunder. Acho que os Denver Nuggets, pegando no que aconteceu no ano passado e mesmo este ano, que tem mais a questão da profundidade e esses jogadores, acho que conseguem realmente. São a equipa realmente. Ou seja, o que eu quero dizer é que do jogo em si Thunder, se calhar a equipa que tinha mais medo fosse do jogo em si Thunder, o McDermott, o Sam Prest e por aí fora, e por aí fora, era mesmo destes Denver Nuggets. Que é verdade que a defesa continua das piores da liga, digamos assim, está no top 10 das piores, é verdade. Só que nos playoffs, o que eu sinto é que às vezes lá está aqueles elementos. O Aaron Gordon sobe de nível, aliás, fez um belíssimo playoff, o Aaron Gordon, mas acho que os playoffs vai subir de nível. Aliás, eu ia falar dele sobre o fator X. O próprio Chris Brown também, que é verdade, na época passada nem tanto, foi algo irregular, mas é um jogador que acredito que pode subir de nível nessa questão defensiva, a meu ver. Depois já o Bruce Brown, que também é um jogador que pode ser rato, no sentido defensivo, dar ali, criar uma boa pressão defensiva. O Peyton Watson também, que atenção, o Peyton Watson antes de vir este jogador assim, este jogador de marcar muitos pontos, isso era um defensor. Antes o Peyton Watson era um jogador mais do nível defensivo, agora já está a ficar mais two-way, ofensivo, embora não é de criação, nem de passe e isso, mas é de mais finalizar jogadas, mas também tem a sua parte defensiva. E acho que é realmente muito importante. Depois já o Nikola Jokic, que é verdade que nesta época regular não me convenceu muito no nível defensivo. Se calhar pode ser que esteja ali, depois a questão da lesão, é verdade, não é? E esteja ali em modo poupança, mas é preciso que no modo playoffs aquele modo defensivo no Jokic esteja presente. Mas vamos ver. Tenho também uma semana de descanso para a época regular acabar. Se calhar que o Mourinho não vai jogar o último jogo. Tem mais uns dias lá está de descanso. E vamos ver. Mas toquei lá está nos outros adversários de playoffs, agora vou tocar no principal, que é o previsível. Acho que não só saber uma enorme surpresa, mas o mais previsível é termos na primeira ronda
Denver Nuggets contra os Minnesota Timberwolves. Eu não queria abordar muito esta série porque, pronto, também irei falar e não queria ser repetitivo quando for para falar dos Minnesota Timberwolves, não é? Na altura deles. Mas será um matchup complicado. Nós já vimos em épocas anteriores, lá está, nestes confrontos playoffs, os Denver Nuggets a terem muitas complicações estes Denver Nuggets e aliás, Denver Nuggets, os Denver Nuggets têm complicações com a equipa dos Timberwolves e aliás, estes Timberwolves, nós, como se diz, nós já vimos este filme, não é? Já nesta época regular, aquele jogo de Natal que foi um belíssimo jogo, tivemos prolongamento e tal, que o jogo podia calhar para qualquer um dos lados, em que os Denver Nuggets ganharam, mas os Timberwolves podiam ter ganho, um belíssimo jogo do Ant. Aliás, o jogo mais recente, os Timberwolves ganharam em casa em Denver, 117 contra 108. É verdade que nos outros jogos os Nuggets ganharam em novembro. Acho que foi para a taça. Não, não foi para a NBA Cup. 123-112 em Minnesota e também ganharam Natal Opening Week. Ganharam os Denver Nuggets 127-114. Mas mesmo assim, em contexto de playoffs, estas equipas, quando se enfrentam, vai dar belíssimos jogos e vão ser jogos duros. Jokic, que é verdade contra Rudy Gobert, meio que gosta, vamos dizer assim, de enfrentar o Rudy Gobert, só que estes Minnesota Timberwolves atualmente acho que já, lá está, conhecem perfeitamente o Jokic e o que pode acontecer é planear ali algo, ali para a equipa dos Denver Nuggets sobre essa questão, porque aliás já conseguiram até, como nós sabemos, eliminar não foi na época passada, não é que eles não se cruzaram, mas já 2 épocas atrás enfrentaram-se e os Timberwolves limparam, foi limpar assim, coisa, mas ganharam e ganharam bem contra ganharam bem aos Denver Nuggets e realmente não sei se nesta época podemos ter isso, vamos dizer assim, este confronto. Acho que vamos ter um confronto lá está, que até pode ir a 7 jogos, tal como foi há 2 anos. Se calhar a vitória aqui deve-se rir para Denver Nuggets. Eu acho que estou aqui mais virado para Denver porque também estou a pensar um bocado do lado de Minnesota, que está a ter uma época um bocado. Eu sei que nas últimas 2 épocas os Minnesota Timberwolves têm feito épocas regular algo esquisitas, embora acho que esta tem sido mais esquisita. É verdade que há a questão da lesão do Anthony Edwards, perderam ali, lá está um jogador algo importante, o Nick Alexander Walker, na questão da profundidade, que agora estamos a ver em Atlanta a ser uma máquina de marcar pontos, especialmente triplos. Mas eu vejo com mais otimismo os Denver Nuggets ganhar, mas não descartava os Minnesota Timberwolves surpreender e voltar a ultrapassar os Denver Nuggets, sinceramente. Mas há muitos. O que eu quero dizer é que há mais X para o lado de Minnesota que para o lado de Denver, a meu ver. Acho que há mais isso nesse sentido. Agora, tocando no fator X, e não vou tocar para o lado de Minnesota, como digo, isso foi quando falar nesse episódio. Fator X, o Aaron Gordon, muita gente tem dito, e eu percebo porque é que dizem o Aaron Gordon, que é um jogador que defensivamente tem estado, do que eu vi ultimamente, tem estado bem, e ofensivamente também tem contribuído. E é preciso que este Aaron Gordon apareça, vamos dizer assim, nestes playoffs no lado ofensivo. Aliás, de modo geral, acho que mesmo o Cameron Johnson pode ser time, sei que tem que aparecer esta malta todo do lado ofensivo, porque na defesa, ok, pode ter ali alguns jogadores, lá está, tipo o Aaron Gordon, algumas peças importantes nesse sentido, mas os Denver Nuggets vão ganhar mais do lado ofensivo. E é preciso que apareça um Aaron Gordon, por exemplo, da época passada, que esteve em bom nível, marcou quase 16 pontos e meio, 3 assistências, muito forte na luta dos ressaltos, a ganhar quase 4 ressaltos ofensivos e a lançar também bem, a 38% na linha de 3 pontos. O Jamal Murray também precisamos ter a versão mais regular de Jamal Murray. Já tivemos esta época regular, uma versão regular nisso, mas é preciso que apareça também nos playoffs. Um Jamal Murray mais regular e a contribuir bem, e acho que também vai ser muito importante. São os tais fator X, o Peyton Watson também, para ver se o que ele fez nesta fase regular também consegue passar para a questão dos playoffs, que agora vai ter um papel mais importante que na época passada. Por exemplo, na época passada dos playoffs, em 14 jogos,
jogou a média 14 minutos. Não era assim um jogador de grande, lá está, de grande protagonismo da equipa. De resto, o Nikola Jokic, acho que vai ser o Nikola Jokic, embora quero ver e, e para a equipa, para o bem da equipa é preciso que ele apresente melhores níveis defensivos, mas mesmo assim pá, vai estar num nível só se não tiver, lá está, problemas físicos, não sei o quê, Deus queira que não, não é? Depois de resto, o Christian Brown também, apesar de um jogador que tem estado um bocado altos e baixos esta época, muito também por causa da questão das lesões, não é? Mas espero que apresenta bem e sim, estou confiante que os Timberwolves, desculpem, os Denver Nuggets superando os Timberwolves, depois, aliás, pensando bem, os Denver Nuggets estão a apanhar lá da breca complicado. Apanha os Timberwolves, a seguir apanha muito provavelmente os Spurs e depois, provavelmente, o jogo pela Man City Thunder. Eu acho que é o caminho mais difícil de uma equipa. Digamos assim, das candidatas, pretenders, é mais difícil. Sinceramente, porque o Oklahoma apanha o oitavo lugar do play-in, ou seja, até pode ser, por exemplo, uns Warriors, vamos dizer assim, uns Blazers, sei lá, uns Phoenix Suns. Uh, depois apanha Lakers como estão, ou Rockets, que também os Rockets não estão a convencer. Epá, se fossem os Rockets, desculpem estar a está aqui que os Rockets também vai ser das próximas equipas. Os Rockets que se tivessem o Steven Adams e o Fernand Vliet, aí sim acho que era uma equipa que podia, não vou dizer que estava na linha dos Never Nuggets, nem do jogo Oklahoma City Thunder, mas estava ali mais confiante de ter ali uma linha um bocado mais abaixo de candidatura, vamos dizer assim, nem que seja para fazer ali alguns estragos contra o jogo Oklahoma City Thunder, agora como estão, pá, ganham contra os Lakers, mas mais que isso não. E pronto, agora pensando mesmo, Denver Nuggets tem um calendário mais calendário, não é calendário da final da época. O lado da bracket mais complicado, vai ser duro. Este Denver Nuggets pode chegar o risco de ir às finais da NBA e pá, e estar desfeitos quase, entre aspas, desfeito entre aspas, não é? Mas estar assim realmente muito cansados, digamos assim, porque vão ser matchups complicados, variáveis, porque os Timberwolves não são os Spurs também não são o Oklahoma City Thunder, são diferentes formas de jogar. Os Timberwolves, uma equipa mais física, mais lá está Randall, uh, carraças como o Jaden McDaniels, o Clark, assim, mais um base de defensor mais maçudo, o Rudy Gobert, que é o Rudy Gobert, o Nasrid também pode trazer alguma fisicalidade, o Kyle Anderson também, o Dante Vincenzo, apesar de ser em base, pode também mostrar ali um bocado mais de agressividade, como por exemplo mostrou em Nova York, nos Knicks. É uma equipa mais, pode ser mais chata, os Spurs pronto, tem aqueles defensores, Stefan Costa, tem um Banyama, vamos dizer assim, também, não é? Mas tem aquele jogo muito móvel de jogadores, vários jogadores ball handlers, muitos bases, Fox, Harper, Castle, o Vassell também, o Champagne, que tem a questão do 3D, o Harrison Barnes, a experiência também tem a questão de seu lançamento, e depois o jogo como a Citanda, que tem aquela defesa sufocante, digamos assim, depois aquele cheio, que realmente tem grande forma, consegue decidir. Depois já aquele, já falei no episódio do jogo que em si, há a questão do não é o Jalen McDaniels, desculpa, e o Jalen Williams, digamos assim. Depois vamos ver se o chat também aparece, por exemplo, contra o chat quando empanha os Denver Nuggets, ele pede logo pelo alemão, pelo Hartenstein. Até deve dizer em alemão para o Hartenstein vir, para entrar em campo, porque realmente fica complicado. O chat contra o Jokic fica assim um bocado, não vou dizer que passa muito mal, mas fica um bocado em apuros. Mas já, vai ser complicado. E vamos ver. E sobre o treinador, o David Altman, à partida, acho que o seu lugar está seguro, porque no final está a fazer uma época ok, acabou de ser lugar. Claro que se perder contra os Minnesota Timberwolves, e se for uma derrota assim, algo, sei lá, escandalosa, perder 4-1 ou coisa assim, aí ali o nosso amigo Kroenk, não sei, se vai despedir o Mikel Arteta e o para quem não sabe, Kroenk, o dono dos Denver Nuggets, é também dono do Arsenal, da equipa de futebol, e eu estou aqui a brincar no sentido de se Mikel Arteta não ganha o campeonato nem a Champions, vai ser despedido e o Aldman também, mas estava a brincar. E depois tem outra equipa, o Avalanche, que acho que são candidatos a ganhar a NWL, ou até maiores candidatos, mais que os meus Stars, acho que é quase certeza, os meus Dallas Stars. Mas o Aldman, à partida, deve ter o seu trabalho seguro, vamos dizer assim, e mesmo dos playoffs, acho que a equipa, como eu digo,
mesmo se perder 7 jogos, eu acho que também está seguro e não vai ser despedido logo, coisa assim. Acho que vai haver compreensão, entre aspas, ou paciência, vamos dizer assim, e mantém-se o teu trabalho. Porque houve muita gente ali a falar que havia muita pressão, hot seat, não é? Não acho. Acho que há mais equipas com hot seat do que ele. Olha, por exemplo, o Ime Udoka ser eliminado por estes Lakers. Eu não vou dizer que está despedido, mas pronto, não queria falar muito desta coisa, mas se perde contra estes Lakers, epá, estes Lakers não, enquanto não estou a contar que não há Austin Reeves e Luka Doncic. Ou se Luka Doncic bem, é uma espécie de cadáver que não corre quase nada, se vier. Aí acho que o Doca poderá ter ali a cadeira quente. É esta a minha coisa. Já fica. Já está para o episódio dos Rockets. Que por acaso não é a próxima equipa. A próxima equipa vou voltar para o West falar dos Cleveland Cavaliers. E por isso subscrevem no canal e ativem o sininho para receber as notificações destes futuros episódios. Já está, faltam 5 equipas, salvo eu, exato, embora no lado oeste vão ficar mesmo lá está o quinto e sexto, pelo que eu estou a ver no andar da carruagem, vai ficar mesmo para o último, já não está logo que se perderam, não é? E vão ficar para o último, quinto e sexto, últimos, não é neste caso. Mas já, espero que tenham gostado, comentem aí na caixa dos comentários o que também acham desta época dos Denver Nuggets, o que é que acham que vai acontecer, as vossas previsões no nível de playoffs, essas coisas todas, e deixem o like no vídeo, que ajuda sempre na questão do algoritmo. Até uma próxima, maltinha, e fiquem bem. Tchau, tchau.